diz o seguinte: Mas Rômulo, depois de considerar como poderia cumprir seu voto de maneira mais aceitável para Júpiter e acompanhar a performance com um espetáculo mais agradável aos cidadãos, cortou um carvalho alto que cresceu no campo e aparou-o na forma de um troféu, e fixou no troféu toda a armadura de Acron disposta na forma apropriada. Depois, ele mesmo, cingindo as suas roupas ao redor dele, e coroando a cabeça com uma guirlanda de louro, e os cabelos graciosamente fluindo, colocou o troféu em seu ombro direito, onde foi prendido ereto, e começou uma marcha triunfal, conduzindo em um hino da vitória, que seu exército cantou com ele, o seguindo, e recebido pelos cidadãos com aclamações e alegria e admiração. Essa procissão foi a origem e modelo de todos os triunfos subsequentes, e o troféu foi denominado uma dedicação a Júpiter Ferétrios, assim chamado da palavra romana ferire, para ferir, pois Rômulo jurou ferir seu inimigo e derrubá-lo. Rômulo é dito pelos historiadores da antiguidade como sendo o fundador de Roma, e essa marcha triunfal se dá por volta do ano 730 a.C., mais ou menos. Essa procissão é a origem e modelo de todos os triunfos subsequentes do exército romano. E como vimos, isso é confirmado pelo pai da igreja, Justino. Então vemos aí na imagem Rômulo, né? É uma cópia de uma pintura de parede em Pompeia do primeiro século. Se encontra no Museu da Civilização Romana. E agora, nessa outra imagem, a gente vê o Jesus romanizado, né? Isso aqui é um mosaico na capela do arcebispo em Ravenna do sexto século. Vocês não acham uma coincidência, né? Olha só, Jesus vestido com trajes romanos, né? Muito parecido com Rômulo, né? Agora a gente vê essa outra imagem. Essa aqui é uma arte cristã. Cristo carregando a cruz. Isso aqui é datado de 420 depois de Cristo, né? Então podemos ver nessa arte primitiva cristã que não mostra Jesus carregando apenas um patíbulo, mas a cruz inteira, né? Então qual que é a conclusão de tudo isso, né? Bom, tanto o escritor da Epístola de Barnabé como Justino, eles afirmam que o poder do império ou reino está na cruz de Cristo, né? Aludindo ao quê? Ao troféu de vitória dos romanos. Vimos que era feita uma marcha triunfal ou procissão com esse troféu de vitória nos ombros. E esse feito foi relacionado com a cena de Jesus carregando o Stauros nos ombros. E essa procissão é uma tradição feita pelos cristãos até hoje em dia, que nos faz pensar que essa prática é baseada, na verdade, na tradição do culto do exército romano. Então vemos aí várias imagens, né, de fiéis fazendo essa procissão, né, igual ao exército romano. Então os chamados pais da igreja, eles estavam fazendo interpretações deturpadas aí das escrituras sagradas, né, para convencer os pagãos de que sua religião não tinha nenhuma originalidade, mas que tudo era um plágio da adoração verdadeira. Então, deste modo, os pagãos poderiam manter suas tradições, seus festivais, as suas ritualísticas, porém convencidos de que tudo prefigura ao cristianismo. Seria então as execuções do passado um tipo de rito religioso? Eu diria que sim e não. No caso do uso da cruz, eu diria que sim, que é um ritual, e já nos
enforcamentos no patíbulo forquilhado, no empalamento e a exposição do corpo numa estaca, aí já é uma questão mais puramente de condenação, humilhação, crueldade e intimidação. Como vimos anteriormente na matéria da revista Brasil Europa, sob a direção do professor Dr. Antônio Alexandre Bispo, no troféu Traiane surgiu uma figura humana como se estivesse empalada, ou seja, atravessada por um pau pontiagudo. Tratava-se, assim, de uma imagem que possuía certamente um sentido cultual, sendo acompanhada por práticas rituais. Essa prática deve ser vista também na sua função aterrorizadora do inimigo. Este, vendo-a, sabia que seria tratado duramente pelos vencedores. Então, já que a cruz é a representação de um Deus, quando um condenado era fixado nesse instrumento, nos traz a ideia de que o próprio Deus está punindo, né? E que este condenado está sendo ofertado com sua agonia e morte. E como vimos anteriormente, o pai da igreja Félix disse o seguinte, ó: os vossos troféus vitoriosos não apenas imitam a aparência de uma simples cruz, ou cruz simples, mas também de um homem fixado a ela. Então, esse termo de Félix, da cruz simples, né, nos sugere que a cruz usada nos rituais de exultação dos imperadores era diferente da cruz usada para os condenados. Então, havia um tipo de cruz na época que era mais completa. Inclusive, Tertuliano disse em As Nações, capítulo 12, ó: mas uma cruz inteira é atribuída a nós, com o seu feixe transversal, é claro, e seu assento projetado. Alguns estudiosos entendem que era um simples assento para o condenado descansar e sofrer por mais tempo no instrumento. Mas será que é apenas isso, né? Vamos analisar um pouco mais a fundo aí, tá? A revista católica Pergunta e Responderemos, número 351, de agosto de 1991, diz o seguinte, ó: muitas vezes acrescentava-se a trave vertical, o corno, isto é, um pedaço de madeira que era fixado ao poste vertical, na altura do traseiro do réu, a fim de que aí se apoiasse e não morresse tão rapidamente vítima de asfixia. Pois bem, outros pesquisadores dizem, na verdade, que esse instrumento trata-se do deus Príapo com os braços abertos, e o assento nada mais é do que o seu falo, ou pênis, ereto, executando o empalamento. Ou seja, trata-se da representação de um deus estuprador, né? Humilhando e executando o condenado. Para completar o raciocínio, olha só, vamos ver aqui outros testemunhos dos pais da igreja, tá? O livro Patrística, da editora Paulus, Irineu de Leão conta heresias, livro 2, capítulo 24, versículo 4, páginas 202 e 203, diz o seguinte, ó: a estrutura da cruz tem 5 extremidades. Vou repetir. A estrutura da cruz tem cinco extremidades. 2 no comprimento, 2 na largura e uma ao centro em que se apoia o crucificado. Como já mencionado, né, Tertuliano em As Nações, capítulo 12, diz o seguinte: todo pedaço de madeira que é fixado no chão em uma posição ereta é uma parte de uma cruz e, de fato, a maior parte de sua massa. Mas uma cruz inteira é atribuída a nós, com seu feixe transversal, é claro, e seu assento projetado. Também Tertuliano em Contra Marcião, livro 3, capítulo 18, diz o seguinte: não era certamente a intenção de ser um rinoceronte com um chifre ou um minotauro com dois chifres, mas nele Cristo está indicado.
um touro de acordo com as duas narrativas. Para algumas pessoas, rígido como um juiz, para outros, gentil como um salvador, cujos chifres devem ser extremidades da cruz. Pois na antena, que é parte da cruz, as extremidades são chamadas de chifres, e o unicórnio é o poste vertical do meio. Ora, se o corno era o poste vertical do meio, esse só poderia estar apontado para cima, para o condenado sentar sobre esse chifre e sofrer o empalamento. Então ficou bastante claro do que se trata, né, do que se tratava. Porém, vamos a outro testemunho. O livro Patrística, Justino de Roma, da editora Paulus, em diálogo com Trifão, capítulo 91, na página 252, diz: Com efeito, uma haste da cruz se ergue verticalmente e dela surge a parte superior, quando se ajustou a parte transversal. Seus extremos aparecem de um lado e de outro, como chifres unidos em um único chifre. Além disso, a estaca que se ergue no meio e sobre a qual se apoia o corpo do crucificado também é como um chifre saliente. Esse também aparenta-se com um chifre, configurado e cravado com outros chifres. Eis aqui o instrumento descrito pelos pais da Igreja. Em sua apologia, Justino diz que o troféu de vitória tinha a forma de um staurós. Depois, no diálogo com Trifão, ele diz que o staurós possui um chifre saliente, onde apoiava o condenado. Então fica claro que estavam chamando tanto a cruz simples, que é a cruz de exultação e vitória, e a cruz com um chifre, que é a cruz punitiva, de staurós. Então, partindo aí do ponto de vista punitivo, Cristo sempre é representado equivocadamente numa cruz simples com 4 extremidades. Ou o símbolo de uma igreja cristã é sempre uma cruz simples, como diz Félix, né? Ou seja, o troféu de vitória, né? Pagão que exultava os imperadores. O próprio pai da igreja Irineu, ele disse que a cruz ela tem 5 extremidades, não 4 extremidades, como as igrejas estampam. E Justino e Tertuliano, eles descreveram de uma forma clara que a estaca que se ergue no meio para apoiar o corpo do condenado era um chifre saliente, um corno vertical. Então, Félix e Tertuliano fazem essa clara distinção entre um e outro, né? O troféu de exultação, né? A cruz de exultação, era uma cruz simples, onde eram consagrados os imperadores romanos, e os demais pais da igreja, inclusive Tertuliano, diz que a cruz punitiva tinha um dispositivo instalado, uma estaca pontiaguda ao centro, onde era apoiado o corpo do condenado, para sofrer a empalação e humilhação pública. Então, se Jesus morreu aí aos modos romanos, né, os defensores da cruz, eles não terão saída a não ser assumir que Cristo morreu estuprado pelo Deus Príapo, e que usam hoje a representação de um Deus pagão, mas com o seu pênis ocultado. Mas na verdade tudo indica que a cruz da cristandade representa o Deus Sol, né? Que é a cruz do culto dos imperadores, o troféu de vitória. Pois, como dito anteriormente, Jesus transformou simbolicamente a desgraça da cruz numa vitória. Seja como for, ambas as representações, né, são de deuses pagãos. Isso é inadmissível. Pois como pode a cristandade venerar a representação de um deus pagão, né? Pois bem, mas por que a cruz com um chifre saliente seria o deus Príapo?
Príapo era o deus das punições de ladrões e piratas na época de Roma. Ele possuía um falo, né, ou pênis, gigante e punia suas vítimas com estupro. Era uma alusão ao ato brutal do empalamento. Seu pênis ele foi chamado de acuta cruxi e espinho pelos escritores da antiguidade no sentido de um pau, viga pontiaguda ou, conforme Justino e Tertuliano descreveram, um chifre saliente. Na Priapeia Latina, 85, linhas 16 a 18, no livro Falo no Jardim, tradução de João Ângelo Oliva Neto, página 253, diz: Por isso, teme, ó viajor, o Deus que sou, e tuas mãos levanta, que isso é bom para ti, pois pronto para empalar, eis cá de pé meu pau. Na nota da página 273 do mesmo livro, sobre essa passagem, diz o seguinte, o autor, ó: Pronto como palo, eis cá de pé meu pau. A frase latina parata manque crux stati literalmente significa: pois a cruz está pronta. Cruxi designa não apenas o suplício da cruz, mas também a estaca com que empalavam criminosos. Bom, apesar de o autor apenas achar que a cruz é uma punição dissociada do empalamento, ele deixa claro que a cruxi é também uma estaca pontiaguda, justificando assim a sua tradução. E ele está correto, e mais à frente veremos que a palavra latina cruxi primariamente significa uma estaca ou um único poste. Então podemos observar que o deus Príapo é claramente associado ao ato da punição por empalamento. Príapo ele tinha como função guardar pomares, vinhedos e jardins, desviando os malefícios dos olhares invejosos, valendo-se da sodomia como ameaça aos intrusos. Diz o seguinte aqui, ó: Cuida que eu não te pegue. Pego, não terás açoites nem feridas más de foice. Vai trespassar-te um pau enorme e apertar tanto que acharás que teu ânus não tinha pregas. Falo no Jardim, página 213. Mas Príapo, ele também era colocado em portos, nas encostas e nas praias, e oferecia proteção aos navegantes e pescadores. Fala no Jardim, página 18. Esse fato indica que Príapo ele puniria os piratas ladrões que atacassem as embarcações. Inclusive, os historiadores da antiguidade relatam inúmeras punições na cruxi a esses piratas, né? O livro de Catulo, também de João Ângelo Oliva Neto, na nota da página 48, diz que na Priapeia, que é o que a gente está analisando aqui, né, que é o conjunto anônimos de poemas fálicos, as 3 formas de penetração são também as respectivas punições que sofrerão os invasores do pomar sob a guarda de Príapo, o deus fálico. Vamos então a essa Priapeia latina, né, novamente, e vermos algumas passagens, né? Olha só. Quem quer que ponha imoderada a mão nesse jardim que a mim foi confiado, verá depressa que eu não sou eunuco. Falo no Jardim, página 215. Importuno guardião, por que te metes? Por que proíbes vir aqui ladrões? Deixem entrarem, pois vão sair mais largos. Falo no Jardim, página 217. Entre as vísceras de um ladrão irá,
até meus pelos e meu par de bagos. Fala no Jardim, página 219. Tu, que boa intenção não tens, e a custo vives com o que roubas dos pomares? Serás estuprado por um pau enorme e, se tão grave e incômodo castigo não bastar, mais acima vou meter. Fala no Jardim, página 221. Príapo, como protetor das propriedades rurais e de navegantes, ele poderia ser muito bem representado na forma da cruz, com os braços abertos, igual aos demais deuses protetores, como já demonstrado anteriormente. E para reforçar esse argumento, Príapo era erguido no pomar como um espantalho, tanto para ameaçar ladrões, como para espantar aves. A revista eletrônica do Instituto de Humanidades, volume 3, número 10, de 2004, artigo 1, do professor Dr. Ayrton Montagnier, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, diz que o deus Príapo, entre os alexandrinos e romanos, das hortas, dos jardins e assimilados, ou seja, conforme Horácio, torna-se, olha só, um espantalho obsceno. Na nota da página 273 do livro Falo no Jardim, tradução de João Ângelo Oliva Neto, diz que o falo, ou o pênis, de Príapo, podia ser apenas um pedaço de pau preso obliquamente no buraco de um mero tronco que fazia as vezes de seu corpo. Então vemos aí que o tronco é o corpo de Príapo, e com isso em mente vejamos. O que é um espantalho a não ser uma cruz feita de troncos com vestimentas? Então a diferença dos espantalhos de hoje em dia é que a representação do deus Príapo provavelmente tinha um pênis ameaçador aos ladrões, aludindo à punição por empalamento, ou seja, um espantalho obsceno, como o professor Dr. Ayrton Montagnier descreveu. Então, assim como um troféu militar de vitória, a imagem de Príapo tinha um caráter protetor também, e ameaçador ao mesmo tempo, porém, muito mais explícito. Como o troféu de vitória poderia ser o receptáculo de qualquer deus, então é provável que nas punições ocorria simbolicamente a manifestação de Príapo, e nas honrarias e exultações dos imperadores em seus funerais, a manifestação do deus Sol. Mais para frente veremos sobre isso, tá? O que favorece também em ser o deus Príapo é que a palavra latina cruxi também significa, segundo o dicionário latino Lewis and Short, um empalamento numa estaca ou poste e uma maldição obscena em alusão a um empalamento. Então, quando se trata de obscenidade envolvendo o falo, ou pênis, né, nos arremete a Príapo nessa ritualística punitiva. Então, vejamos agora as evidências arqueológicas. Bom, temos aí, esse é um amuleto que é datado por volta do ano 200 depois de Cristo. Então, podemos observar que o condenado ele está pendurado pelas mãos por cordas, né? E nesse caso suas pernas elas estão soltas, aliás, não estão pregadas no madeiro, o que nos sugere que ele está montado ou apoiado em algo, porque senão o seu corpo estaria mais para baixo, né? E seus braços esticados por causa da gravidade. Mas olhando mais atentamente, alguns pesquisadores concluem que o condenado ele está com o pênis excitado, o que torna ainda tudo isso muito mais estranho, né? Esses especialistas dizem que o condenado era obrigado a tomar algum tipo de chá afrodisíaco e depois estimulado pelos partícipes do ritual. Então é bem verdade que parecia ser de costume
os condenados beberem algo antes de serem pendurados nos instrumentos, que no caso de Jesus foi oferecido uma bebida narcotizante para diminuir a sensibilidade, conforme escrito em Marcos capítulo 15, versículo 23. No livro Falo no Jardim, página 231, diz na Priapéia Latina algo curioso em relação a isso. Olha só o que diz. Se algum de vós que aqui chegais para a ceia resistir nenhum verso oferecer-me, e que sozinho passe longa noite, excitado por chás afrodisíacos. Deixando de lado os detalhes do significado e toda essa ritualística obscura, não nos resta a dúvida de que a punição se tratava de uma obscenidade pública gigantesca, né? Algumas representações de Jesus na cruz em igrejas antigas nos arremete a esse tipo de ritualização. Vejamos. A cruz de São Damião, também conhecida como Cruz de São Francisco de Assis, ela é uma obra de arte pintada no século XII. A pintura ficava exposta na igreja de São Damião, local onde foi vista pela primeira vez por Francisco de Assis em 1205. Então podemos observar que os músculos abdominais formam um pênis ereto e o saco escrotal. E chega a ser ridícula a argumentação dos fiéis e padres de que somente os pervertidos conseguem ver um pênis ereto nessa imagem, né? Chega a ser ridícula. Também não é nenhuma novidade para nós de que Jesus também é relacionado com os deuses da fertilidade. O coelho é o símbolo pagão da fertilidade que foi introduzido na Páscoa cristã. Então nós vemos a outra imagem aqui. Esse é o crucifixo de Pisa. É uma pintura da crucificação pintada em painel de madeira, datada de cerca de 1230, e se encontra atualmente no Museu Nacional de São Mateus, em Pisa, Itália. Bom, apesar de o condenado se mostrar excitado, o fato de ser passivo na sociedade romana é um insulto, né? Inclusive em Os Três Castigos de Príapo, o sexo como arma no Corpus Praepeorum, de Carlos de Miguel Moura, da Universidade de Aveiro, na página 5, diz o seguinte: o único insulto de tipo sexual que se podia lançar a um romano era o de desempenhar o papel passivo de uma relação sexual. Então, essa ritualização parece indicar de que o condenado seria explorado sexualmente e que excitado após ser estimulado, mostrava que estava gostando de ser passivo e estuprado em público. Então, com certeza, a zombaria da assistência era enorme, né? Como algo do tipo, está gostando, né, seu desgraçado e maldito. Então, o conceito de homossexualidade no Império Romano era um tanto diferente do que hoje em dia, né? Então, se um romano tivesse atração por outro homem, ele deveria submeter esse homem e fazer o papel do ativo, mas ele próprio deveria ser impenetrável ou invulnerável. Então, geralmente, os escravos, né, eram obrigados a serem passivos. E os passivos eram encarados como mulherzinhas, frágeis, vulneráveis, e eram constantemente humilhados e desonrados.
Por que Jesus seria morto numa estaca de Príapo? Esta era usada nas punições de guerra e contra os ladrões e piratas. Jesus ele não era um prisioneiro de guerra e nem ladrão. Então, Cristo não entra no contexto do uso da estaca de Príapo, ou seja, não havia motivo para Jesus ser morto nos modos ritualísticos romanos. Inclusive, Pôncio Pilatos, ele não viu nenhum crime contra Roma por parte de Jesus, conforme relatado ali em João 19:4. Os fariseus o acusavam de ser um transgressor da religiosidade e leis judaicas. Ali em João 19, 6 e 7, diz o seguinte, ó, nós temos uma lei e, conforme essa lei, ele deve morrer. Porque, olha só o porquê, porque se fez filho de Deus. Tá vendo? Então, Jesus, ele foi feito maldito, sim, porém, dos modos judaicos, numa única estaca, conforme relatado na lei em Deuteronômio, capítulo 21, versículos 22 e 23. E é isso que eu vou defender mais à frente. Cristo jamais poderia ter sido morto de tal forma, passivamente, como uma mulherzinha, né, estuprada em público pela própria representação do demônio. Apesar de ter sido humilhado e sido alvo de escárnio, acredito que nenhum que se diz cristão concordaria que Jesus foi morto de tal forma obscena como afirmam os pais da igreja. Bem, você explicou sobre o significado da cruz no sentido punitivo, mas e no sentido de exaltação e honrarias dos imperadores? Por que a cruz ela é chamada de vitória? Isso é importante explicar porque é o que identifica o culto solar na cristandade. Antes de tudo, temos que entender a grafia da cruz, né? Para entendermos então essa grafia, temos que retornar a um passado muito distante, a imaginação primitiva do ser humano. Então, olha só, imagine-se no infinito do não criado. Você é o ponto referencial e da sua frente uma linha reta é formada. Olhando para diversas direções, linhas se formam, tornam-se então vertical, horizontal e oblíqua. Logo, o espaço é definido e esse mover cria-se o tempo. O tempo é representado pelo círculo, um ciclo que torna o seu ponto inicial e se reinicia. A noção de eternidade, então, ela é estabelecida. A linha horizontal e vertical cortam-se no centro do círculo, agindo uma sobre a outra, e eis que nasce a imagem da criação eterna. Com respeito à cruz representar o espaço, a revista católica Pergunta e Responderemos, número 45, diz o seguinte: a cruz era cara aos antigos também por simbolizar a terra ou o universo. Com efeito, por seus 4 braços, a cruz alude às 4 partes do mundo e aos 4 ventos que trazem a chuva benéfica. Entre os chineses, dizia-se que a divindade plasmou a terra em forma de cruz. O filósofo grego Platão, século V a.C., por sua vez, ensinava que a estrutura do universo
é constituída por dois grandes eixos que se cortam ao meio em forma de X. Então a imagem da cruz é uma orientação para o homem primitivo, onde necessita saber para onde vai e como retorna. As referências à noite eram as estrelas e durante o dia o sol. E o eterno retorno dos astros, das estações, da vida, engendrou um tempo cíclico aparentado com um círculo. Então, o universo espaço-temporal, onde se move a nossa realidade, poderia ser representado por uma cruz com um círculo. As crenças religiosas, elas foram criadas em volta desses pensamentos primitivos do ciclo, como, por exemplo, a reencarnação. Então, o homem percebeu o quanto os astros influenciavam na vida. E diante disso, a astrologia ganha espaço na vida religiosa do homem. As manifestações da natureza, como as tempestades, os raios, os trovões, furacões, etc., foram interpretadas como ações punitivas dos deuses. Logo, esses teriam que prestar adoração para acalmar os deuses, né? E eles adoravam principalmente o Sol, né? Que é o principal astro, né? E responsável por dar vida aos seres vivos. Então, o Sol, desde os tempos mais antigos, ele foi representado por um disco que cruza de ponta a ponta o mundo. Inclusive, aí na imagem, né, estamos vendo o Sol alado egípcio. Então, esse símbolo arcaico subentende a clara percepção da nossa realidade espaço-temporal. As quatro estações formam um ciclo todo ano, marcando o eterno retorno. Então, quando a cruz passa ao centro do Sol, ele se divide em 4 partes, ou seja, as 4 estações e os 4 solstícios. Então, seria aí 4 ciclos do Sol na Terra. A famosa suástica, esvástica ou cruz gamada, símbolo tão conhecido por nós, né? É uma cruz com as pontas torcidas, justamente para indicar o giro sobre o centro. Esse giro no próprio centro significa o círculo do eterno retorno que estou aqui explicando para vocês. A revista católica Pergunta e Responderemos, número 45, diz o seguinte, ó. Os estudiosos têm perguntado: de onde se poderia derivar o sentido de bom agouro da cruz gamada? Diversas são as respostas apresentadas. A cruz gamada significaria ou água corrente, ou ar, ou fogo, ou relâmpago, ou sexo feminino, ou o Sol em seu aparente curso rotatório. Cada uma dessas explicações parece encerrar parte da verdade. Em última análise, é bem possível que, originariamente, a cruz gamada tenha representado o Sol em seu aparente movimento. O Sol é, sim, um dos elementos básicos que a cruz constantemente simboliza. Posteriormente, a cruz gamada se terá tornado símbolo do movimento dos astros em geral, e por extensão, símbolo de tudo aquilo que parece mover-se por si mesmo, a água, o vento, o raio, o fogo, etc. Consequentemente, a cruz gamada ficou sendo aos poucos um símbolo de prosperidade, fecundidade ou bênção. Em algumas regiões,
veio a ser mesmo o emblema dos deuses, que asseguram o desenvolvimento do homem e da natureza. Então vemos aí um artefato de 4.000 anos antes de Cristo, segundo alguns pesquisadores, né? E pertencente aos sumérios. Então, continuando aí a explicação, né? Como símbolo solar, a Revista Católica Pergunta e Responderemos, número 45, diz o seguinte, ó. Em geral, o desenho da cruz era associado entre os povos orientais primitivos a alguma das três seguintes ideias muito caras a todo homem. A ideia do sol, fonte de calor, luz e vida. E continua. O binômio cruz-sol, fonte de vida, é dos mais frequentes na antiguidade. Assim, os caldeus na Mesopotâmia representavam o Sol por um disco de onde procediam 8 raios. Juntando esses raios, 2 a 2, obtinham 4 braços ou feixes de luz a emanar, a igual distância do disco central, o que equivalia a uma cruz. Entre os destroços da Idade do Bronze, não faltam em objetos de cerâmica, em joias, os traços característicos da cruz, ao recordar um foco de luz ou o sol. A cruz egípcia, ela significa basicamente vida ou chave da vida. Podemos observar que nessa imagem que ao final dos raios solares se encontra a cruz egípcia, simbolizando a vida. Então era claro o entendimento dos povos antigos de que dependiam do sol para a sobrevivência. E a partir desse símbolo, vários significados foram atribuídos à cruz. Como vimos, a cruz não só foi associada aos deuses solares, mas também aos deuses e deusas da fertilidade, que eram responsáveis também pela vida, e representado pelo astro mais brilhante, que é Vênus, também conhecido como estrela do amanhã e sol noturno. Então vamos agora fazer a associação, né, com os troféus militares. Os troféus militares e a memória da guerra na Grécia Antiga, na página 227, diz o seguinte, ó. O grego do século V a.C., que construiu o troféu, coroava-o, cantava junto a ele o peã, que era o hino cultual de Apolo. Apolo era o deus Sol. Apesar de o troféu representar qualquer deus, como vimos anteriormente, primariamente a cruz é solar. Inclusive, os imperadores eram considerados a encarnação do deus Sol na Terra. Antônio Samagaio, professor do DAO, no jornal online da Universidade de Aveiro, em O Natal e o Culto do Deus Sol, disse: No século III d.C., o imperador Aurélio criou um feriado oficial que designou Sol Invictus, ou Sol Invencível, em honra do deus sírio Sol e dele próprio, uma vez que os imperadores se consideravam divindades que encarnavam o deus Apolo. Em 274 d.C., Aurélio declarou o Sol Invictus senhor do Império Romano, na sequência da vitória alcançada sobre rebeldes do Médio Oriente, que ameaçavam a unidade do Império, tendo edificado um templo em honra do novo Deus e que foi consagrado em 25 de dezembro.
Apesar de Jesus ter sido relacionado com características de vários deuses, vou enfatizar dois tipos de divindades pagãs que foi estreitamente associado a Jesus, que é o deus Sol e o deus da fertilidade. Isso se dá porque os dois tipos de deuses eles estão relacionados com a vida. E a cruz no meio pagão como símbolo solar, ela significa vitória, pois o sol invencível sempre reaparecia no horizonte na manhã seguinte para dar luz, aquecimento e vida aos seres vivos. Após a noite mais longa do ano no hemisfério norte, nos solstícios de inverno, se comemorava no dia 25 de dezembro a vitória do Sol. Então os povos comemoravam a volta do Sol invencível que parecia morrer nos invernos rigorosos, onde plantas, flores, plantações e frutos, né, secavam e morriam, né? E onde até os animais e humanos morriam, né? Era a ressurreição do Sol, aquele que venceu a morte e concedia vida novamente a todos. Então começamos a entender por que Jesus foi relacionado ao Deus Sol e, logicamente, à cruz. Pois Jesus morreu e foi ressuscitado e nos concedeu a esperança de vida. Ele é invencível, né? Mas Jesus, ele não nasceu no dia 25 de dezembro, pois não há nenhuma confirmação histórica ou bíblica de que ele nasceu nessa data. O que nos faz pensar o quanto os pais da igreja estavam relacionando Jesus ao Deus Sol. Vamos ver o que o site católico Franciscanos diz sobre a vitória do Sol. Entretanto, antes de Cristo em Roma, a partir do imperador Júlio César, o 25 de dezembro é destinado aos pagãos para comemorações do solstício de inverno, o dia do Sol Invencível, como atestam antigos documentos. Era uma festa tradicional para celebrar o nascimento do Sol após a noite mais longa do ano no hemisfério norte. Para eles, o Sol era o deus do tempo e o seu nascimento nesse dia significava ter vencido a deusa das trevas, que era a noite. Era também um dia de descanso para os escravos, quando os senhores se sentavam às mesas com eles e lhes davam presentes, tudo para agradar o Deus Sol. No século IV da era cristã, com a conversão do imperador Constantino, a celebração da vitória do Sol sobre as trevas não fazia sentido. O único acontecimento importante que merecia ser recordado como a maior festividade era o nascimento do Filho de Deus, cerne da nossa redenção. Mas os cristãos já vinham, ao longo dos anos, aproveitando o dia da festa do Sol Invencível para celebrar o nascimento do único e verdadeiro Sol dos cristãos, Jesus Cristo. De tal modo que, em 354, o Papa Libério decretou, por lei eclesiástica, a data de 25 de dezembro como o Natal de Jesus Cristo. Mas não para por aí. Vamos ver o que diz o site Associação Católica Nossa Senhora de Fátima. Um grande sinal de vitória. Sim, a cruz, que na antiguidade era um humilhante instrumento de morte e sofrimento, depois de Cristo passou a ser o centro da espiritualidade católica e sinal de vitória sobre a morte e o pecado. A matéria continua dizendo: nós estamos entrando na Quaresma, período de preparação para a Semana Santa, quando recordaremos a paixão, morte e ressurreição de Cristo. A Sexta-feira Santa, dedicada a celebrar a paixão do Senhor, é o dia por excelência para a adoração da Santa Cruz. Vou repetir. É o dia por excelência para a adoração da Santa Cruz. Entretanto,
devemos levar em consideração que a nossa devoção em relação à cruz deve ser iluminada pela esperança da ressurreição. Afinal, paixão, morte e ressurreição de Cristo são acontecimentos inseparáveis no plano de salvação de Deus para a humanidade. Por isso, a cruz é, para nós cristãos, a verdadeira expressão do triunfo sobre o poder das trevas. E, por todos esses motivos, ela é frequentemente apresentada com ornamentos e esplendores douradas em sua volta. A cruz é também um sinal de bênção, tanto que o sacerdote traça uma cruz no ar ao abençoar pessoas e objetos, e os fiéis fazem o sinal da cruz ao receberem a bênção. O padre Lourenço Isidoro Ferronato, através da Associação Católica Nossa Senhora de Fátima, por ocasião da Quaresma, oferece a seus amigos e benfeitores o livrinho Cruz, Sinal de Vitória. Desde esses tempos, a cruz é o símbolo dos seguidores de Cristo, o sinal da vitória. Então o site explica que a cruz está relacionada à vitória de Jesus sobre a morte, ou seja, a ressurreição. Mas o que me deixou bem surpreso é a declaração escancarada de que a cruz é a expressão do triunfo sobre o poder das trevas. É exatamente a mesma ideia que o site Franciscanos declarou sobre os pagãos comemorarem a vitória do sol sobre as trevas. Então a cruz, como símbolo solar, ela se encaixa perfeitamente nesse quadro. Disse que a cruz é também um sinal de bênção, tanto que o sacerdote traça uma cruz no ar, né, ao abençoar as pessoas e objetos, e os fiéis fazem o sinal da cruz ao receberem a bênção, né? Então foi exatamente que a revista Pergunta e Responderemos disse sobre a cruz no meio pagão. Então, é extremamente escancarado o paganismo dentro da igreja. Será que está muito claro nessas imagens agora que estamos vendo aí, né? Um sol estreitamente relacionado à cruz? Que coincidência com o paganismo, na verdade? Inclusive aí na última imagem, essa é uma foto do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Então nós vemos aí uma cruz com um círculo, né? Bom, qual que é a conclusão final dessa primeira parte, né? Então vamos à conclusão. Desde os tempos mais remotos, na Babilônia, por exemplo, os reis eram considerados deuses, a encarnação ou os representantes dos deuses. No Egito, eram os faraós, e no Império Romano, os Césares, né? Isso deixa claro que era muito comum entre os povos da antiguidade. A cruz, no culto dos imperadores, era a representação do Deus Sol que concede a vitória da vida sobre a morte, a ressurreição, a ascensão aos céus. Então eram realizadas homenagens e honrarias dos feitos do imperador, as vitórias e conquistas que esse imperador concedeu ao império. Então a sua imagem era consagrada na cruz, com os braços abertos, para demonstrar ao cidadão romano que esse Deus imperador traz proteção diante aos inimigos, bênçãos e prosperidade, e que este culto deveria se perpetuar a dinastia dos imperadores. Então, sua
consagração junto à cruz é a mais clara demonstração que o Deus da vitória, ou seja, o Deus Sol, faz do imperador do império seu receptáculo, seu representante, e que deve depositar total confiança e submissão a ele num caráter sagrado. Então essa é a mais antiga forma de total dominação do império, governo ou Estado sobre os seus cidadãos. A Igreja Católica, ela se utilizou dessa estratégia para tornar-se a religião oficial e ter uma forte influência no meio político. Então, Constantino, um dos imperadores mais brilhantes da história, ele percebeu que a tentativa dos imperadores anteriores de acabar com os chamados cristãos não foi satisfatória. As perseguições se deram não somente pelo fato de serem seguidores de Cristo, né? Mas porque reivindicava o principal culto imperial para si. Logo, os imperadores se sentiram ameaçados em se submeterem ao sacerdócio dessa nova religião. Uma religião que se empenhava pela conversão das pessoas e que vinha crescendo fortemente pelo império, inclusive entre os soldados romanos. Mas Constantino, ele se utilizou da força da igreja para lutar contra os seus inimigos internos e ter o controle de todo o império. Mais uma vez, em sua matéria, o professor Felipe Aquino, grande apologista católico desde 1970, professor de História da Igreja do Instituto de Teologia Bento XVI, diz: quando o imperador Constantino o Grande enfrentou seu rival Maxêncio sobre a ponte Milvia, próximo do ano 300, viu nos céus uma cruz luminosa, acompanhada dos dizeres: por este sinal vencerás. Constantino, então, colocou a sua pessoa e o seu exército sob a proteção do sinal da cruz e venceu Maxêncio, tornando-se imperador supremo de Roma, proibindo em seguida a perseguição aos cristãos pelo Edito de Milão, em 313. O símbolo resultante da sobreposição das letras gregas Chi e Rho, ou seja, X e o P, né? Iniciais de Cristo em grego, lembrava Cristo e a cruz e foi representado no estandarte de Constantino. No fim do século IV, tomou a forma que lembrava a cruz. Após a conversão de Constantino, em 337, a cruz deixou de ser usada para o suplício dos condenados e tornou-se o símbolo da vitória de Cristo e o sinal dos cristãos, como mostra de muitas maneiras a arte, a liturgia, a piedade particular e a literatura cristã. A cruz tornou-se então sinal da paixão vitoriosa do Senhor. Conscientes de seu valor, os cristãos ornamentavam a cruz com palmas e pedras preciosas. São Hipólito de Roma, 235, descrevendo as práticas dos cristãos do século III, escreveu: marcai com respeito as vossas cabeças com o sinal da cruz. Esse sinal da paixão opõe-se ao diabo e protege contra o diabo. Se é feito com fé, não por ostentação, mas em virtude da convicção de que é um escudo protetor. É um sinal como outrora foi o Cordeiro verdadeiro. Ao fazer o sinal da cruz na fronte e sobre os olhos, rechaçamos aquele que nos espreita para nos condenar. Tradição dos Apóstolos, capítulo 42. Constantino, ele obteve uma formidável vitória diante de uma enorme desvantagem numérica em nome do seu novo Deus, Jesus. Ele não encontrou dificuldades em relacionar Jesus com o culto solar, o qual era adepto. Inclusive a Enciclopédia Católica de 1967, no tópico Natal, nos deixa as declarações dos pais da Igreja da conexão de Jesus com o nascimento do Sol.
São Cipriano disse: ó, quão maravilhosamente agiu providência que naquele dia em que o sol nasceu, Cristo deveria nascer. Já João Crisóstomo também comentou sobre a conexão. Eles chamam isso de aniversário do invicto. Quem de fato é tão invencível como o nosso Senhor? Então Jesus venceu a morte, foi ressuscitado e ascendeu aos céus. É o verdadeiro rei e tem por título o Sol da Justiça, conforme o profeta Malaquias relatou. É o Deus dos chamados cristãos, concede proteção, bênçãos e esperança de vida aos pecadores arrependidos. Venceu as trevas, o seu inimigo Satanás. Logo, os pais da igreja acharam por direito trazer a simbologia desse culto pagão para o cristianismo, devido às similaridades e por ser supostamente prefigurada no Velho Testamento. Então, a partir de Constantino, a cruz ela é oficializada como sendo cristã por parte do Império Romano e, tendo em mão esse culto, a igreja se torna o sacerdócio dos imperadores. E ao longo dos séculos, a cruz de Vitória se torna um emblema real dos reinos medievais, inclusive o símbolo principal dos templários, né? E faz parte até hoje das bandeiras de muitos países por causa da influência cristã, entre aspas. Então é isso. Quem tiver alguma dúvida, é só deixar a pergunta que vai ser respondida na segunda parte da entrevista. Essa segunda parte ela vai abranger a etimologia das palavras gregas e latinas no campo da erudição, a arqueologia, a literatura antiga e também a exege bíblica, onde o nosso querido apologista da página Tiratema Bíblico, ele irá expor a sua tese em defesa de que Cristo ele morreu de fato numa única estaca. Então, meus amados, queridos leitores, não percam a segunda parte desta entrevista. Até mais!